É o Gazeta Entrevista que já está de volta. Daqui a pouco eu vou conversar com o Dr. Fábio Ferreira, que é procurador jurídico do Detran. Nós vamos falar sobre esse aumento no valor das multas. Praticamente um aumento linear no valor das multas graves, médias, leves. E daqui a pouco a gente vai aprofundar esse debate, porque é um assunto polêmico, né? Afinal de contas, mexe no bolso de todo mundo. Multas de trânsito, obviamente. Olha, deixa eu só dar um recado aqui antes. Deixa eu falar para você que quer comprar um veículo 0 km com super desconto, um carro importado com preço nacional. A chance é agora. Aproveite na Kia Auto Acre. São vários modelos com descontos incríveis. Tem o Kia Soul de R$ 99.990 por R$ 90.990. Tem o Sorrento, um super modelo, uma super máquina de R$ 199.990 por R$ 189.990. Uma queda histórica de preços na Kia, é preço nacional mesmo. Visite a Kia e confira todas as novidades com preços nacionais. Kia Auto Acre, o poder de surpreender. Muito bem, agora eu convido o Dr. Fábio Ferreira. Por favor, Dr. Fábio, procurador jurídico do Detran. Pode entrar. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Seja bem-vindo. Então, doutor Fábio, fala-se já há muito tempo desse aumento no valor das multas, que foi uma coisa que surgiu em 2014 com a mudança no Código de Trânsito, mas que só a partir de 1º de novembro agora é que começou a valer. E agora não tem mais escapatória, quer dizer, o Detran já vai autuar com base nesses novos valores. Na verdade, a alteração promovida pela Lei 13.281, ela vem em razão daquela manifestação dos caminhoneiros, né, que teve uma medida provisória que foi encampada à época, e desta medida provisória, o relator que pegou o processo, ele decidiu juntar todos os projetos que tinham sobre Código de Trânsito e fez uma emenda bastante grande, que na verdade são mais de 31 dispositivos alterados no Código, entre eles a questão do valor das multas, né, que foram reajustados. Nós não tínhamos reajuste de multa desde 2000, quando caiu a UFIR. Certo. E, para se ter uma ideia, algumas multas, por exemplo, de natureza gravíssima, custam R$ 2.934,70 a partir de 1º de novembro, o que é um valor considerável, né? Quer dizer, o condutor ele vai pensar 2 vezes antes de infringir a lei. Na verdade, o ônus financeiro acaba sendo hoje ainda um meio coercitivo de se fazer cumprir alguma regra. Por mais que nós tenhamos conhecimento da regra, muitas pessoas deixam de cumprir, né? E aí o Estado acaba impondo essa sanção pecuniária para ver se a pessoa deixa de praticar aquela conduta errada, equivocada e que vem dando causa a inúmeros acidentes de trânsito. Além dessa mudança no valor das multas, tem alguma outra mudança em questões como suspensão do direito de dirigir, por exemplo, alteração de prazos? Na verdade, as alterações foram bastante grandes, são mais de 30 alterações. Então, nós temos alterações, por exemplo, da questão da suspensão, que ela não começa mais com 1 mês, né? Se você atinge 20 pontos ou mais no seu prontuário, você já começa uma suspensão que a mínima é de 6 meses de suspensão. Antigamente era 1. Não só nessa questão da suspensão, mas também no cumprimento das penas de crimes de trânsito, que a pessoa pode ser encaminhada para trabalhar nos setores de reabilitação ou tratamento de vítimas de acidente de trânsito. Nós temos as questões também de documento de porte obrigatório, que passa a não ser mais tão obrigatório. Se o agente de trânsito tiver como consultar o sistema de Renavan, verificando se esse veículo está em condições, está licenciado, está adequado, ele pode deixar esse veículo trafegar normalmente sem aquele documento que nós normalmente cobramos, né, na fiscalização. Então, se tiver como meio de consulta, não há necessidade de estar portando o documento. Mas com relação a isso, o código ele diz que é obrigatório o documento único do veículo, aquele verdinho, né? O CRLV, né, ou CLA, que chamam, que é o Certificado de Licenciamento Anual, ou o Certificado de Registro de Licenciamento do Veículo, que é o documento de porte obrigatório. Agora, se tiver como o agente de trânsito consultar o sistema e verificar se está licenciado, o proprietário e tudo mais, essa pessoa não precisa estar aportando esse documento. Mas aí, para não ficar dúvidas, o condutor continua obrigado a aportar, pelo menos no que diz respeito ao código. Exato, mas como eu disse, nos perímetros urbanos, normalmente se faz a consulta, então não terá tanto problema a pessoa trafegar sem o documento,
porque o agente de trânsito terá como verificar se o veículo está licenciado, Mas a aquele gente proprietário sabe e tudo mais. que é complicado na hora do vamos ver ali, no calor do momento, entendeu? Aí, de repente, o condutor não tem, o agente quer autuar e tem prerrogativa para isso. Então, o melhor é levar o documento. Aliás, tem uma polêmica sobre isso, porque o Estado do Acre tem uma lei estadual que instituiu, acho que ainda no governo de Jorge Viana, que é preciso também o condutor portar a guia de pagamento de eventuais multas autenticada, ou seja, é uma lei estadual que não pode se sobrepor a uma lei federal. Como é que o senhor vê isso? Bom, na verdade, a lei que está se referindo é a lei do parcelamento de multa, né? No caso, a pessoa parcelaria a multa, vai ter direito a ter um documento de porte obrigatório, que é o documento do veículo, e, no caso, para comprovar que esse licenciamento está adequado, seria comprovando cada parcela que foi pago da multa, né? Na verdade, os agentes de fiscalização pouco cobram essa questão, porque se a pessoa tem um certificado de licenciamento anual em mãos, ele só pode ser cobrado novamente no próximo ano. E é normalmente essa orientação que é passada aos agentes de trânsito. Só autuar para o veículo não licenciado se realmente não estiver com o documento de licenciamento. Para renovar aquele documento, o veículo precisa estar com tudo pago ou, por exemplo, multas podem ficar para o ano seguinte? Qual é a regra? Bom, na verdade, assim, todo o veículo somente é considerado licenciado estando quitados todos os débitos de IPVA, seguro obrigatório, licenciamento, multas, sejam ambientais ou de trânsito, mas que estiverem vinculados no prontuário do veículo. Então, só poderá receber aquele documento verdinho, que é o documento de porte obrigatório, se tiver com todos esses tributos em dia. Se tiver alguma multa ainda sem pagar, não recebe, não renova. Exatamente. Agora, lógico, todas as autuações, o condutor tem 3 oportunidades de se defender. Então, se ele estiver se defendendo em qualquer uma das esferas que ele tem direito, a multa ela fica suspensa e o licenciamento é emitido. Então, a pessoa tem o direito, sim, de pegar o documento, se essa multa estiver ainda em discussão, seja na fase de defesa prévia, seja na JARE ou no Conselho Estadual de Trânsito. Em qualquer dessas oportunidades, o licenciamento será emitido se essa pessoa estiver discutindo o mérito ainda da autuação. Com relação aos recursos que muitos motoristas apresentam em relação às multas, qual é o grau de sucesso que esses motoristas obtêm? Ou isso depende exclusivamente das provas apresentadas? Das duas coisas. Na verdade, a gente tem uma estatística que chega a margem de quase 10% de êxito nos condutores que recorrem e ganham. Só que esse erro, a grande maioria, justamente por erro de preenchimento do auto de infração. Quando, na verdade, se você partir para a análise do mérito do auto de infração, realmente, não chega a 1%. O que eu digo com isso? Por exemplo, uma pessoa vai ganhar um recurso se ela conseguir comprovar que a sinalização é deficiente, se ela conseguir provar que existe uma causa justificante que fez com que ela praticasse uma infração de trânsito em detrimento de um bem maior, ou seja, ela está protegendo a vida de alguém, estava socorrendo alguém, então esse recurso sim seria deferido com base no mérito da autuação. Pois é, mas acontece que quando há o questionamento por parte do condutor, a palavra do agente que está ali no auto registrada, ela vale 100%, quer dizer, não fica desigual, tudo que eu disser vai ser invalidado pelo que o agente público disse. Quer dizer, é melhor nem recorrer, né? Na verdade, isso aí é o regime que nós utilizamos no Brasil. Então, o servidor público, ele tem essa presunção de legitimidade, justamente por entender que essa pessoa está representando o Estado e está defendendo o interesse coletivo. Então, por isso é essa prerrogativa da função dele. Assim como você tem, por exemplo, uma decisão que um juiz que foi colocado no posto dele lá para decidir, e aquela decisão ela se torna verdade, assim como também um agente de trânsito está na rua e a decisão que ele toma se torna com verdade até que se consiga provar o contrário. Outro ponto polêmico dessa mudança é com relação à obrigatoriedade de fazer o teste do bafômetro, que veio agora, né, estabelecida, mas existem códigos supralegais, como o Pacto de San José, o Pacto dos Direitos Civis, que diz que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Quer dizer, e o Código de Trânsito é uma lei abaixo da Constituição. Como é que fica isso? Mas fica semelhante à situação da paternidade. Por exemplo, se alguém acusa que você é pai de uma criança, se você se recusa a fazer exame de DNA, você continua pagando a pensão. O caso do exame bafométrico é a mesma coisa. O Estado chega e diz que você consumiu bebida alcoólica. Se você não provar que você não consumiu, você vai ser autuado por como se tivesse consumido, embora, como você disse, existe o direito individual? Existe o direito individual de não produzir prova contra... Isso pode cair, pois né? é justamente onde eu quero chegar. Existe o direito individual
de não produzir prova contra si mesmo, que está lá no Pacto da Costa Rica, é uma norma super legal. Só que nós não podemos esquecer que acima do interesse individual existe o interesse coletivo. E na Constituição, quando você sopesa os dois interesses, você vai medir o que vale mais, o interesse individual ou o interesse coletivo. Com certeza, de acordo com a própria Constituição, o interesse coletivo ele sobrepuja o individual. E por isso que as normas hoje são nesse sentido. Até porque, por que existe essa regra de que você não submetendo ao exame de alcoolemia, você vai ser sancionado por não submeter ao exame de alcoolemia? Porque essa prova ela se esvai com o tempo. Então não terá como o Estado provar que você estava alcoolizado se passar 3, 4 horas depois, porque já metabolizou no seu organismo esse álcool. Então não tem como o Estado chegar e mostrar, não, realmente ele estava cometendo um crime de trânsito, estava com índice de alcoolemia muito alto, porque já metabolizou no organismo, não tem como provar. Muito bem, doutor Fábio Ferreira, procurador jurídico do Detran, uma entrevista muito esclarecedora. O certo, o bom é andar na linha, né, doutor? Com certeza, é o que a gente pede. Muito obrigado. Muitas pessoas falam da indústria da multa, mas a indústria da multa ela precisa de matéria-prima. A gente pede aos condutores que não colaborem com essa matéria-prima. Muito bem, vamos fazer o intervalo. Gazeta Entrevista volta já.